Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, Francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, meu nome é Frank Bacurau, se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Nesse vídeo eu quero falar de uma coisa bem interessante, que é sobre diferenças entre indivíduos sedentários e fisicamente ativos. Então olha o título desse trabalho aqui. Diferenças metabólicas e celulares entre indivíduos sedentários e ativos em repouso e durante o exercício. Então, a lógica do trabalho é bem interessante porque ela diz o seguinte, né, que a falta de atividade física, como nós sabemos, está ligada a doenças cardiovasculares, a cânceres, Alzheimer, diabetes tipo 2, parto, depressão, demência, entre outras. Por outro lado, ele diz o seguinte, que mesmo sabendo disso, é muito comum se dizer, criou-se o termo, criou-se a ideia do sedentário saudável. Então, olha o que ele fala. Nós, modernamente, temos uma ideia errada. A ideia certa é a seguinte, que nós fomos moldados para ser fisicamente ativos e que o nosso DNA é programado para isso. Então, nesse sentido, a falta de atividade física é uma intervenção, é uma experiência nova, na qual nós não estamos programados. Porém, nós pensamos justamente o contrário. O que a gente pensa modernamente? Que o exercício é a intervenção e não a falta de atividade física. Tá? Então, olha o que ele começa a falar. Ele fala assim, olha, o ser humano ele foi moldado para fazer atividade física, então está no código genético dele. O que não é comum é ele não ser fisicamente ativo. Porém, a ideia moderna é justamente o contrário. As pessoas acreditam que exercício é uma intervenção e usam, por exemplo, sedentários, entre aspas, aí, saudáveis, como controles de intervenção de exercício. Então, esse trabalho ele questiona justamente essa ideia. Será que realmente esses sedentários que não têm nenhum sintoma clínico de alguma doença crônica não transmissível são realmente saudáveis? E aí o trabalho é bem interessante, né? Vai nessa linha, esse é o objetivo dele. E ele faz, então, aquele programa, ele faz muita coisa bem interessante. Então ele pega tantos indivíduos, né? 9 sedentários e 10 indivíduos fisicamente ativos, eles fazem biópsia. Olha que interessante, dessa biópsia, uma coisa importante aqui no trabalho. Eles afirmam, bem na introdução e na discussão, que muitas dessas doenças crônicas não transmissíveis que eu citei, em boa parte delas, o mau funcionamento mitocondrial é um fator importante. O mau funcionamento da energia no músculo é importante. Então, baseado nisso, eles pegaram esses indivíduos, fizeram biópsias desses indivíduos para verificar como é que está a respiração mitocondrial, como é que estava o conteúdo de cardiolipina, que é uma substância importante para o funcionamento, produção de energia da mitocôndria. Fizeram dados de vários genes relacionados ao metabolismo, expressão de proteínas, de transportadores, tanto de indivíduos sedentários como indivíduos moderadamente ativos. Isso foi o material coletado para avaliar como são os indivíduos no repouso. E aí também eles fizeram um teste cardiopulmonar lá, que os indivíduos aqueciam 10 minutos, depois começava os 75 watts, né, aqueciam 10 minutos, e a cada 10 minutos posterior a isso, era aumentado 25 watts até a exaustão. E aí, durante esse teste cardiopulmonar, inclusive com a avaliação de gás e tudo mais, era avaliado, por exemplo, o consumo de carboidratos e de gorduras. E também como é que era a remoção do lactato. Tá, então, olha só, a ideia era, será que basicamente esses indivíduos que a gente chama de sedentários saudáveis, metabolicamente, são diferentes no repouso e diferentes no exercício? E o trabalho é bem interessante, ele faz até uma conclusão aqui na forma de figura, tá? Aumentar um pouquinho aqui para vocês, mas olha o que eles observaram. Que os indivíduos, tá? Eles têm muitas das coisas avaliadas diferentes. Então, por exemplo, eles avaliaram, como a gente pode ver aqui, ó, a respiração mitocondrial está diminuída. Então, ele avaliou lá, né, complexo 1 da mitocôndria, complexo 2 da cadeia respiratória. O complexo 1 está 36% menor a atividade, o complexo 2, 28%. A capacidade total da cadeia de transporte de elétron está 34% diminuído. A capacidade de direção de ATP está 30% diminuída. Quanto ao metabolismo de carboidrato, a oxidação de piruvato em repouso é diminuída. O envio, tá? O envio, me fugiu a palavra, de piruvato aqui para a mitocôndria está diminuído. A complexo carnitina palmitotransferase, que é de gordura, a padrão da mitocôndria está diminuído, tanto a CPT1, 51%, a CPT2, 44%. Então, basicamente é muito interessante porque o que ele observa é que em repouso
está tudo diminuído e no exercício comprova isso. Né? Os indivíduos em exercício, eles usam menos gordura, oxidam menos gordura, assim como o repouso, eles têm um funcionamento pior. Então, olha que interessante aqui, ele mostra a figura. Olha, por exemplo, aqui, e ele cita uma coisa bem interessante. Por exemplo, quando a gente pensa em GLUT4, né, que é o captador de glicose, então ele fala assim, muitas dessas doenças crônicas não transmissíveis estão ligadas à resistência à insulina. Vamos pensar, por exemplo, no diabetes mellitus tipo 2. E aí é muito comum a gente avaliar o risco dessas doenças a partir, por exemplo, da captação de glicose. Mas olha o que ele observou no trabalho aqui, que esses indivíduos, sejam eles sedentários ou sejam ativos, eles têm a mesma quantidade de transportadores de glicose na membrana. Porém, o que é feito dessa glicose era diferente. Ou seja, olha aqui, ó, quando o piruvato era para ser enviado para utilizar na mitocôndria, então ser usado como produção de energia, uso aeróbio de energia, era menor no sedentário. Da mesma forma, o transporte de lactato, ou seja, o clearance que eles falam, a remoção de lactato também é menor. Tá? Aí, o que eles perceberam? Que o metabolismo de gordura também é menor. Então, eles percebem, qual a implicação disso? Falar assim, olha, enquanto a gente pensa, por exemplo, num diabetes tipo 2, como algo de defeito de membrana de captação de glicose, antes desse efeito aparecer clinicamente, dentro da mitocôndria já está comprometido o metabolismo de carboidrato. Então, eles dizem que isso pode ser um diagnóstico precoce para ver que aquele sedentário que já tem apresentado esses sintomas, que se reflete depois no teste cardiovascular, ou seja, você não precisaria fazer uma biópsia, o teste cardiovascular já está indicando isso, eles já, na verdade, já estão doentes. Então, é como se eles já não são mais saudáveis em comparação ao indivíduo moderadamente ativo. Eles já são doentes, vamos pensar assim. Né? Então, a gente vê várias figuras aqui, bem bacana esse trabalho. Então, aqui é como eles fazem, né? A amostra que eles fizeram, a respiração mitocondrial, a preparação das amostras, a biópsia, músculo lá que eles tiraram, 25 miligramas. Eles fizeram vários gráficos aqui com as figuras, né? Avaliaram, então avaliaram o lactato radioativo, então o indivíduo que treina, o indivíduo sedentário produz menos lactato durante o exercício, ou seja, ele tem menos capacidade física, né? Então, só algumas coisas aqui para a gente ver bem rapidinho. Então, por exemplo, você vê aqui, ó, transporte de energia ali, né? O transporte de elétrons, complexo 1 é menor no sedentário, que nem eu falei, no complexo 2 é menor, a transferência de elétrons total é menor no sedentário, a produção de ATP também é menor no sedentário, tudo isso aí a gente vê em repouso, ó. Produção de radicais livres, quando é corrigida, aqui está maior, está o fluxo, mas quando é corrigida por mitocôndria, é maior no sedentário. Olha aqui, ó, parmitoil carmitina. Então, isso aqui é transporte de ácido graxo de cadeia longa, transporte de ácido graxo de cadeia média, tudo é maior no sedentário. O sedentário usa mais. Fluxo de oxigênio, ó, glutamato, indicando o metabolismo de aminoácidos, maior no indivíduo ativo. De piruvato, maior no indivíduo ativo. Tá? Aqui, que eu falei, né, a produção de espécie reativa de oxigênio normalizada pelo fluxo é menor no ativo e maior no sedentário, então o sedentário produz mais radicais livres. Então olha que curioso aqui, ó, GLUT4 é igual, lactato é igual, mas a forma de lidar com o lactato, né, metabolizar esse lactato, é menor no sedentário. Tá? Então o sedentário tem menos proteína para fazer o clearance, limpar o lactato, vamos dizer assim, com esforço físico. Aqui, ó, CPT, que eu falei do transporte de gordura, está menor no sedentário. Que mais? Aqui as cardiolipinas, né, que são as substâncias da mitocôndria, estão menores no sedentário. Então, ou seja, a mitocôndria do sedentário está alterada em relação à mitocôndria do indivíduo fisicamente ativo. Aí eles veem que metabolicamente, eles avaliando vários genes de várias enzimas, é pior no indivíduo sedentário em relação ao indivíduo ativo. E a mesma coisa, claro, aqui, ó, VO2 máximo, potência, né, durante o teste de exercício, ó, todas eles são potência e VO2 ser maior. E a produção de lactato numa mesma intensidade é menor, ou seja, o indivíduo fisicamente ativo é mais eficiente e tem mais capacidade. Então, gente, é um trabalho bem bacana, tem muito resultado nesse trabalho, um trabalho com bastante técnicas, mas basicamente o que eles encontraram? Aqui no começo eles fazem um resuminho. Conclusões. Os indivíduos sedentários possuem uma respiração mitocondrial significativamente menor e a energética do músculo também é menor durante repouso e o exercício, comparativamente ao indivíduo ativo. Então aqui ele fala do repouso, né? Apesar das concentrações de GLUT4, os sedentários mostram menor oxidação de piruvato, que vem da glicose, né? E menor
expressão do carreador de piruvato nas mitocôndrias. Durante o exercício, então, ó, você vê que durante o repouso ele é pior. Durante o exercício, os indivíduos sedentários demonstram concentrações diminuídas de oxidação de gordura, de clearance, depuração, remoção de lactato, e isso se correlaciona com o que se observou em repouso. Ou seja, o exercício reflete o mau funcionamento do repouso. E, consequentemente, não só na parte muscular, o cardiopulmonar também mostra isso. Ele está dizendo que você não precisaria, então, fazer... Claro, aqui ele está demonstrando isso, as correlações. Mas que num ambiente que você não tem como fazer biópsia e tal, o teste cardiopulmonar, onde você acompanha o lactato, pode ser uma maneira prática de indiretamente descrever o mau funcionamento mitocondrial. E ele fala aqui, ó, identificar precocemente essa diminuição da função da mitocôndria e na sua parte energética pode ser importante para prevenir e melhorar o tratamento de doenças metabólicas. Então, a mensagem que fica, gente, é assim, para a gente repensar muito bem esse negócio desse conceito de indivíduo sedentário saudável. Provavelmente, embora ele não esteja apresentando, muitos sedentários, embora não estejam apresentando nenhum problema clínico verificável de alteração de pressão, claro, agora estou viajando, mas de resistência à insulina, de alteração de diabetes, etc., ele já está apresentando ali precocemente sinais que aquilo vai dar problema ali na frente, já é uma bomba relógio, né? Considerando, como eu falei no começo, que a mitocôndria é um fator muito importante nessas doenças. Quer dizer, se precocemente, antes dos sinais clínicos aparecerem, ela já está presente, então isso é uma coisa importante. Então, nesse sentido, para a gente repensar de novo esse conceito de sedentário saudável e entender que talvez você estando sedentário, você não está saudável. Se a gente entender que o nosso corpo, como ele diz aqui, o normal ele é fazer atividade física, é como se fosse impossível você ser saudável sem estar fisicamente ativo. O fato de você não ter sinais verificáveis de problemas de doenças crônicas não transmissíveis é simplesmente porque você não usou a técnica correta. Mas você já praticamente está lá. É só questão de tempo para o problema explodir e você desenvolver uma patologia. Tá? Então, muito interessante isso. Então, sedentário não é saudável, provavelmente. Indivíduo ativo é diferente de sedentário. É até para a gente repensar também o quanto a gente vai usar aí em estudos os sedentários aparentemente saudáveis como controle dos indivíduos ativos. Tá ok? Então é isso. Espero aí que tenham gostado do vídeo. É um vídeo interessante para ser explorado nesse trabalho todo aí. E deixe seu like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!